Olá, bem-vindos ao 21 Training Coach. Nesse fala Douglas Suchensky, apresentando o nosso tradicional informativo semanal para divisas, válido para essa semana de 7 a 11 de abril de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, a nossa aplicação disponível nas versões Android. Basta você fazer o download através do Google Play e também para o seu smartphone, seu iPhone, através das tendas ATT App Store. Essa que está em sua tela é a nossa versão web, onde poderá ter acesso diretamente aí através do seu e-mail e também uma contrassenha e ter direito a utilizar gratuitamente durante 10 dias essa nossa grande ferramenta. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui esta segunda-feira bastante tranquila, algumas notícias de médio impacto, como às 3 am, horário de Brasília, produção industrial alemã, às 4h15, IPC da Suíça, às 12h45, discurso membro da FONC. Já na sessão asiática, às 19h, confiança empresarial na Nova Zelândia, às 20h50, conta corrente no Japão também, às 22h30, confiança dos negócios para a Austrália. Na terça-feira, temos aqui algumas notícias de médio impacto também, às 12h45 am, taxa de desemprego na Suíça, às 4h15, vendas do varejo também para a Suíça. No Japão temos declaração aí de conferência de imprensa do Banco Japonês, notícia aí de alto impacto, não temos horário definido ainda para essa conferência. Às 5h30, produção de manufaturados para a Inglaterra, notícia de alto impacto. Às 9h15, início de construção de moradias para o Canadá e licenças para construção. Às 11h, criação de empregos nos Estados Unidos. Às 14h30, novo discurso do membro da FONC. Às 15h45 também discurso da FONC. E na asiática, às 21h30, percepção do consumidor e hipotecas mensal para a Austrália. Na quarta-feira, temos aqui às 3 am, balança comercial da Alemanha, relatório mensal do Banco Central japonês, IPC do Brasil às 9h, IPC do México às 10h, meio-dia e meia, fluxo cambial no Brasil, às 14h, leilão de notas de tesouros de 10 anos para os Estados Unidos, atas da reunião da FONC, às 15h também para os Estados Unidos, às 19h30, PMI de negócios para a Nova Zelândia, discurso do membro da FONC às 20h, às 20h também variação dos preços de casas para a Inglaterra, às 22h30, novos postos de trabalho para a Austrália, e na China, às 23h, balança comercial chinesa, também exportações e importações da China. Na quinta-feira, temos aqui novos postos de trabalho para a China, sem horário definido, às 8 am, decisão nas taxas de juros para a Inglaterra, às 9h30, índice de preços de habitações para o Canadá, temos aqui às 9h30, pedidos do auxílio-desemprego nos Estados Unidos, às 15h, saldo orçamental federal, e na China, às 22h30, IPC chinês. E na sexta-feira, fechando a semana, temos às 9h30, PPI, índice de preços ao produtor para os Estados Unidos, e várias notícias de médio impacto aí, PPI mensal também, índice de sentimento do consumidor e índice de Michigan às 10h55. Essas as principais notícias para os estados para esta semana, que vai do 7 a 11 de 2014. Vamos então aqui começar com o Standard & Poor's. Os índices americanos, vemos que o Standard & Poor's chegou a tocar a zona de resistência, a máxima, aí fez uma nova máxima, chegou a tocar aí os 1.892 pontos, depois sofreu uma forte pressão vendedora, aqui fazendo um breakout failure, uma ruptura falida, aqui executando as várias ordens pendentes aí de compra, sacudindo o mercado e logo fazendo uma forte correção. Esse é o que chamamos também de spikes, né? Esse é também chamado de truque, ou como seria em português a tradução, como um engano, né? Praticamente seria mais ou menos isso, o truco, né? Um engano, são os enganos aí do mercado que ele faz. Apresentou uma nova máxima, todo mundo pensou que ia seguir, compraram, executou as ordens compradoras e logo faz uma forte correção, sacudindo o mercado antes de seguir a tendência principal. Vemos que no diário apresentando aí um shakeout, um golfo de baixo, eliminando as últimas 4 sessões, já tem zona fluida, deve fazer o teste aí dos 1.841 pontos, o seguinte topo descendente dele,
vendas. No 4 horas estaremos esperando aqui uma formação em B, um lower high, um máximo menor no topo descendente, um pivô de baixa no 4 horas para buscar uma venda por aqui. Já o Nasdaq, esse nem o mais debilitado de todos, falhando aqui o mínimo maior, convertendo-se em uma formação em B, deixando grande cauda longa e grande pavio no semanal, testando suporte aí dos 3.520, se romper essa zona, 3.425 será o seguinte suporte para este Nasdaq no semanal. No diário, uma vela bastante imponente, aí um engolfo de baixa, cuidado com o suporte aqui abaixo dos 3.536, qualquer padrão de continuação baixista, venda até os 487, logo até os 448 e, por que não, SMA 200 dos 428 pontos para a próxima objetivo, rompendo já essa diretriz altista. No 4 horas também estaremos pendentes aí de um possível máximo menor, um topo descendente, como esse padrão aqui, um máximo menor, um pivô de baixa no 4 horas para buscar uma venda por aqui. Já o Dow Jones, vemos que também apresentando forte correção no semanal, também fez uma nova máxima e logo sofreu forte pressão vendedora. Aí quem comprou a ruptura pensando que ia chegar nos 17 mil, meu amigo, tomou um stop loss nervoso, deixando o martelo invertido, paviozão aí no semanal. No diário faz um engolfo de baixa também, eliminando as últimas 3 velas e meia, praticamente 4 velas. Tem zona fluida, aqui tem um pequeno suporte. Vamos ver aqui, justamente onde tocou os pivôzinhos aqui, vemos se romper essa zona. Próxima parada 16.176 e logo os 16 mil, inclusive poderíamos vislumbrar aí a médio prazo. Estou falando que isso vai acontecer na próxima semana, os 15.770 aproximadamente, SMA 200 períodos no diário para este Dow Jones. No 4 horas a mesma situação, rompendo LTA, buscando um lower high, um topo descendente, um pivô de baixa no 4 horas para pensar em vendas. Já na Europa, começando pelo DAX 30, o índice de Frankfurt, fechando aí com doji, uma vela de indecisão, tocou a resistência, sofreu pressão vendedora, não conseguiu manter-se aí. Vemos que no diário também confirmando o teto duplo, que vimos comentar no nosso informe de sexta-feira, deixando aí o martelo invertido, possível correção, veremos até onde será esta correção, inclusive até esses níveis aqui dos 9.570 pontos, poderia ser o seguinte objetivo, logo se romper em 493 pontos. No 4 horas a mesma situação, faz um shakeout, eu gostaria de uma correção mais profunda e o seguinte topo descendente em 4 horas para buscar uma venda no DAX. E ao K40, vemos que rompeu no semanal, está acima da resistência dos 4.432, veremos se terá forças para romper, para seguir. No diário fechou com um grande martelo invertido, paviozão também, portanto suporte aqui foi uma resistência, agora um suporte menor nos 430, inversão de papéis. Se romper os 4.388 deverão ser o seguinte objetivo. No 4 horas temos um engolfo de baixa, esperaria uma correção mais profunda, pode formar inclusive um ombro, cabeça, ombro, estaria fazendo a parte direita da cabeça e logo o ombro direito, poderia ser o próximo movimento desse K40. Já o AUS 200, o índice australiano, este sim tocando resistência, importante resistência aqui no diário, não conseguiu romper os 5.433, deixando aí o martelo invertido, paviozão também, tem zona fluida, deve fazer o teste aí dos 5.330 pontos, também esperando um padrão de continuação baixista. O que está interessante é que já está abaixo da média móvel 200, veremos se nos dará um lower high, uma B-formation abaixo da média em 4 horas para buscar uma venda por aqui. Já em Londres, o FTSE, vemos que o FTSE no semanal ainda é uma correção ordenada, um repique ordenado, pode fazer um pivôzinho de baixa, veremos se executará esse pivô de baixa, poderia voltar a testar os 6.450 pontos no diário, deixando aí uma vela também de reversão, martelo invertido, paviozão, abaixo da média móvel 200 períodos em diário, pode ser uma excelente oportunidade vendedora. E finalizando com o Nikkei, o índice japonês, o índice de Tóquio, vemos que também no semanal faz uma ruptura, deixando grande pavio, fechou abaixo da resistência dos 14.900 pontos, pode ser um sinal, isso pode seguir corrigindo. Porém temos a dupla possibilidade, vemos que no diário a correção ainda ordenada e poderia apresentar um fundo ascendente e voltar a testar o topo. Enquanto se mantém acima da média móvel 200 períodos no diário, isso pode seguir repicando. Já veremos agora se fizer uma correção profunda abaixo da média móvel 200 períodos no diário, se poderia pensar em vendas. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para divisas, para índices bursáteis. Sou o Jogras Suchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.